Vou torcer pro Vasco ser campeão. São Januário, meu caldeirão. Vasco, a tua glória, a tua história é relembrar o expresso da vitória contra o River Plate, sensacional. Gol de quem? Gol do Juninho, monumental. Fala, família, Leonardo aqui para mais um Dia de Vasco. Neste dia 28/10/2024, eu venho aqui com um super pré-jogo para poder te manter atualizado sobre tudo que vai rolar hoje, porque o Machão da Gama, o Gigante da Colina, hoje fecha a 31ª rodada essa muito polêmica, principalmente do lado da arbitragem. Olha, a dona CBF, aquela mesmo, já andou agora afastando um monte de árbitros, mas pode deixar, até o final desse campeonato eles irão voltar, e no meio de toda essa resenha, hoje vai estar ali o Rafael Claus para poder apitar Vasco e Bahia. Vasco tem algumas ausências importantes, como a do Hugo Moura, como a do Verrete, mas tem uma que você não estava esperando, e possivelmente Felipe Coutinho não vai enfrentar o Bahia hoje. Será que vai ser pelo menos aí a vez do Dimitri Payet assumir o protagonismo desse time? Sem o Verrete, sem o Hugo Moura, começa a ficar complicado esse jogo de hoje. Então nós vamos trazer aqui, claro, as prováveis escalações, vamos trazer também aqui toda a expectativa de tabela, porque se o Vasco vence hoje, vai a 43 pontos e depois vai pegar uma parada duríssima, mas não impossível, tá? Freguês histórico. E se fizer a boa no jogo da terça-feira já que vem, rapaz, ó, não sei não, hein? Eu acho que essa vaga de pré-libertadores fica muito possível. Então vamos trazer mais ou menos aqui os desenhos de tudo que está acontecendo, aqueles que poderão substituir tanto o Verrete como o Hugo Moura, como o Vasco, de repente, vem para esse jogo de hoje, Rio de Janeiro chuvoso. Vamos falar disso tudo, narração, horário do jogo, aonde irá passar para você que não poderá assistir esse jogo em São Januário, mas enfim, vou estar lá te representando, porque depois de muito tempo, o canal Na Torcida Vascaínos vai estar transmitindo direto de São Januário, juntamente com o canal Sandro Gama, essa partida entre Vasco e Bahia. Então cola comigo aqui, porque depois da vinheta eu tenho muitas, mas é muitas informações, porque ó, sei não, hein, eu falei isso lá atrás, e para deixar esse sonho, eu não quero saber se está jogando bem. E se classificar no final do ano para pré-libertadores, independente se vai ser um G6, um G7 ou um G8, não tô nem aí, irmão. Se classificou, é claro que eu vou ficar feliz. Vamos lá. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui nesse canal. Só tenho a agradecer a todos vocês, lembrando que nesse final de semana nós iremos fazer a live dos 100 mil para poder continuar te agradecendo por toda a moral que vocês têm nos dado. Claro, vamos aqui tentar fazer alguns tipos de ações para poder comemorar essa marca expressiva. Estamos aqui em construção, em montagem de cenário. Cara, eu sei que está demorando, mas, cara, a gente não tem parado, sabe? Mas essa semana, se Deus quiser, até chegar aí, né, essa live comemorativa, esse cenáriozinho aqui, ele já vai estar basicamente pronto ou adaptado para poder te atender melhor. Então, quer dizer, muito obrigado pela sua moral, pelo seu like, é muito importante, pelos seus comentários. E você que chegou aqui e ainda não é inscrito, se quiser fazer parte do Na Torcida Vascaínos, desses 100 mil que já estão aqui, é só você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Quero lembrar também que esse vídeo
ele é um oferecimento, pera, calma, caixinha, tá aqui, da nossa parceira, o aplicativo Inplay. Esse aplicativo aqui é sensacional, não é uma casa de apostas, vou repetir, não é casa de apostas. O aplicativo do Inplay, ele é um site ou um jogo fantasy de estatística de futebol. E qual é a sacada desse jogo aqui? Todo dia, se você que baixou o aplicativo, o link vai ficar aqui na descrição e também nos nossos comentários fixos. Todo dia, você que já baixou, já ganhou 1.000 moedas. Além disso, todo dia você tem as condições de resgatar 250 moedas. E para que servem essas moedas? Para você poder participar dos nossos campeonatos, igual você está vendo aqui, ó. E para você poder ter uma ideia, tá aqui, ó. A boa é esse campeonato aqui, ó, que é o nosso melhor campeonato, que está pagando 550 mil moedas. Essas 550 mil moedas de prêmio será dividida para 3 vencedores, no caso, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. O grande detalhe é que essas moedas, você transforma ela em dinheiro de verdade. Ou seja, além de você se divertir, baixar um aplicativo totalmente gratuito, você ganhando as moedas, ali você conseguindo competir e ficando bem colocado nos campeonatos, você vai acumulando e depois você faz ali o pedido e essas moedas são transformadas em grana de verdade. Para você poder ter uma ideia, esse campeonatozinho aqui, ó, que é o do dia de hoje, está pagando 550 mil moedas. Isso aqui gira em torno de aproximadamente R$500. Então, está pagando de verdade, não é lorota, não é conversa fiada. Baixa o aplicativo, faça o teste e depois você me diga se valeu a pena ou não. Léo, aonde eu acho o link? Na descrição desse vídeo e também nos nossos comentários fixos. É um Inplay aí, cara, nadando de braçada, tá bom? Então vamos lá. E detalhe, hoje à noite, lá, diretamente de São Januário, nós vamos fazer o nosso campeonato e os nossos palpites daquilo que nós achamos que vai dar certo, beleza? Para mim poder seguir, tá aqui, rapaz. Esse homem foi mandado embora do Bragantino, fez um ótimo trabalho lá e tem muita gente perguntando se o nome agrada ou se poderia ser um possível técnico do Vasco para 2025. Estamos falando aqui de Pedro Caixinha. Foi demitido do Bragantino, Bragantino que não vem em um bom momento, e ali ele foi demitido nesse final de semana. E a pergunta que não quer calar, se você fica aqui no caso, naquela expectativa do Vasco vir com um novo treinador, e se esse nome te agrada, ou se você acha que o Vasco tem que ir atrás de um outro nome. Agora, rapaz, quem foi atrás de quem agora? Parece que foi a CBF. Porque a CBF afastou Ramon Abate Abel, se lembra dele? Apitou aí, bom, pelo menos a semifinal entre Vasco e Galo. Braulio da Silva Machado, sabe quem é um Braulão, né? Esse aí que arrumou todo aquele rolo com o Nenê, muito suspeito, tá? Que expulsão mequetrefe, meu irmão. E para finalizar, tá aqui, ó, esse aqui eu falo direto, rapaz, Rodrigo Guarizo do Amaral. O que me surpreende é notar aqui o Rodolfo Toschi Marques no meio desse bololô aqui. Vamos lá. Esses caras aqui foram afastados depois dessa última rodada polêmica, com vários erros de arbitragem, várias situações que ninguém consegue entender. Olha aquele lance lá da cotovelada do jogador do Cruzeiro no jogador do Atlético Paranaense. Bagulho totalmente sem lógica. Igual o pênalti dado pro Vitória aí, contra até o Flucê, sabe? Que eu não tenho nem pena do Flucê, não. Tem que pagar uma Série B. Mas, contudo, eu tô falando de arbitragem. Olha, e aí, cara, o jogo Império do Mal e Juventude parece que já escolheram alguém para cair. Ou para poder prejudicar. Primeiro tiraram o Nenê de um jogo importante contra o Palmeiras. O STJD ali, o cara não estava registrado. Como assim? Não tinha registro? Ou tinha assumido o registro? Bagulho aí que até agora ninguém conseguiu explicar. E, cara, a expulsão desse senhor aqui em cima do Nenê, quando o jogo estava 3-2, fora o pênalti que ele marcou ali em cima do Gerson, que foi um escândalo. Então, cara... Bom, mas na minha opinião, tá? Isso aqui tudo é cortina de fumaça. Eu não consigo, sabe? Depois de tantos erros, achar que esses caras não voltarão a apitar até o final desse ano ou no início do próximo ano ali pela Copa do Brasil.
Para mim poder seguir, outra aí também que já teve envolvido em bastante polêmica, mas cara, eu não gosto de falar que, cara, falar de árbitro é igual falar de zagueiro, mas esse daqui pelo menos, até então, não tenho muito o que reclamar dele. Eu estou falando aqui do Rafael Claus, aquele do fatídico, ai delícia, Vasco Sport, se lembra? Do Ranissauro. De lá para cá, cara, o Rafael Claus, bom, pelo menos ele tem trazido sorte para o Vasco. Vamos ver no dia de hoje. Já já eu vou falar mais um pouquinho do Rafael Claus, porque ele é acompanhado ali do seu quadro de arbitragem, aqueles que irão o auxiliar. Um grande detalhe é que nessa semana marcada por polêmicas, vamos ver como é que sai o senhor Rafael Claus. E hoje termina a 30ª, rapaz, Campeonato Brasileiro tá acabando, hein? Hoje termina a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve uma super jogos, né? Eles chamaram de super sábado, porque foram 8 jogos no sábado e vai se findar hoje, ontem, devido, né, a ser um dia eleitoral. Muitos locais ainda estavam definindo os seus prefeitos, então teve segundo turno, então por isso a CBF não agendou nenhum jogo para domingo. Vai terminar hoje e o primeiro jogo hoje da segunda-feira é Cuiabá e Corinthians, e é um jogo que vale a pena prestar atenção, porque parece que aquela operação Salva Corinthians já começou, tá? E sobrou até pro Flucê. Vamos ver, né, meu irmão? E também para poder encerrar, Vasco e Bahia às 21 horas. E se você parar para olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, Vasco na 10ª colocação. Se vencer hoje, vai a 43, toma o lugar do Galo, que tem uma partida a menos, tá? Do que o Vasco. Porque o Vasco hoje vai fazer a 31ª. O Galo ainda está na 30ª. Mas, contudo, dá para você poder ficar animado. O Galo jogou no sábado e perdeu pro Internacional de 3-1. E aí o Vasco chega a 43. E para o Bahia, que tem 46. Aí a diferença só é de uma vitória. E hoje o Bahia está na 7ª colocação. Quer dizer, o Cruzeiro tomou-lhe uma entubada do Atlético Paranaense de 3-0 também naquele jogo estranho. E aí o Vasco vai entrar de vez nessa briga aqui, pelo menos pelo G7. E eu acredito que vai dar G7, tá? Eu acredito muito aqui, no Faísca, até o Império do Mal, que ainda tem uma vaga para poder disputar, tá bom? Com o próprio Atlético Mineiro, né, de repente pela Libertadores, e o Império do Mal também com o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Essas decisões ainda estão abertas. E ainda tem um Cruzeiro, que vai ter um jogo difícil de volta, porque, cara, não conseguiu ali bater o Lanús. O jogo foi 1-1. Bom, aqui em Minas Gerais vamos ver, né? Mas se o Cruzeiro também for campeão da Sul-Americana, abre mais uma vaga. Bom, Vasco está nesse bolo, tem esperança aí que pelo menos esse G6 vai virar um G8, mas vamos esperar. Mas é aquilo, o Vasco primeiro tem que fazer o seu dever de casa, depois que bater o Bahia, vai pegar essa pedreira aqui, na terça-feira, dia 5/11, às 21h30. E se Deus quiser, nós também estaremos lá no Engenhão para poder cobrir essa partida. Então, hoje é pensar no Bahia, depois pensar, no caso, no time do Botafogo. Bom, como o Vasco já disse, hoje tem Vasco. E o grande detalhe, né, rapaz, é que o Manu Capasso tá fazendo gol à torta e à direito. Bom, pelo menos lá pelo Olímpia. Lá, no caso, o time dele venceu a partida por 3-0 e ele anotou mais um. Cara, tá fazendo gol direto. Tem muita gente já pedindo que o Capasso volte. Eu queria te fazer essa pergunta. O Capasso tem vaga nessa zaga? Pelo menos ele para disputar com o Léo ou com o Maico, ele é melhor ou é pior ou é igual, ou você também não quer ver nem pintado de ouro? Para mim poder seguir, tá aqui, com a ausência do Pablo Verrete na partida do Bahia, quem vocês acham que deve assumir a braçadeira de capitão? Eu daria pro Léo Jardim, tá? Eu daria a braçadeira de capitão pro Léo Jardim, eu também não dava pro Léo zagueiro, apesar que eu também não duvido, tá? E tá aqui, sem o Verrete, essas são as opções para o ataque. Ryan, GB não, tá? Que o GB ele já está na lista de relacionados do Sub-23, nesse campeonato de aspirantes do Vasco. Então vamos lá, Ryan, Alex Teixeira, Paê de falso 9, Léo Jacó da base. Eu acho que o Léo Jacó da base também não vai.
E tem outros nomes aqui que não foram citados, como o do Rossi, tá? Rapaz, eu não duvido. Agora, o que pegou todo mundo de surpresa, que não é só o Verratti e o Hugo Moura que vão estar ausentes. Tá aqui, ó, informação que vem lá do Atenção Vascaínos, que foi repercutida ali pelo News Almirante, que diz assim: a tendência é que Felipe Coutinho seja poupado da partida de hoje contra o Bahia. O meia apresentou fadiga muscular por conta da sequência de jogos. O jogador nem foi para a concentração com o elenco. Cara, é melhor não falar, né? Fala você, o que você acha disso? Felipe Coutinho fora de um jogo desse importante por fadiga muscular. Para mim poder seguir, Vasco sem Coutinho e Verratti hoje. O Payet terá que assumir o protagonismo da equipe e jogue com muito ódio no coração, da mesma forma como entrou contra o Cuiabá. A diferença é que contra o Cuiabá ele entrou ali faltando 15 minutinhos, aí ele pegou, correu, fez tudo, jogou de cara fechada, conseguiu ali assumir o meio campo do Vasco, conseguiu trazer um equilíbrio, porque o Cuiabá teve muito próximo de empatar aquele jogo numa péssima apresentação do Vasco. Mas, enfim, eu quero saber uma sequência maior, uma minutagem maior, ele vai conseguir manter também esse nível. Grande detalhe que todo mundo sabe que qualidade o Dimitri Payet tem. Tá pecando também ao seu lado físico. E, cara, chega no final dessa temporada, a gente vê que no Vasco ninguém teve 100% fisicamente. Vários jogadores abriram o bico. Agora, cara, que tem qualidade de assumir o protagonismo e de fazer a diferença hoje, porque é o jogador com mais condições disso, bom, eu não tenho dúvidas. Eu queria saber você. E tá aí, ó, Matheus Carvalho no lugar do Hugo Moura. Parece que isso vai acontecer, tá bom? Seria a sua 53ª partida pelo Vasco e a 31ª como titular. O que você pensa aí do nosso Matheus Cocão? Mas tem outras possibilidades. Souza, que o Souza tá voltando, paizão. Você tinha esquecido do Souza? Souza, Juan Esforza, Pablo Galdames e Maximiliano Domingues. Por que não botou o Matheus Carvalho? Porque hoje ele é titular. Então eu acho só que ele vai assumir o papel do Hugo Moura. É ele que vai liderar. Eu acho que ele é o jogador, como eu disse, de mais pegada desses todos que eu acabei de citar agora. Só que alguém tem que entrar no lugar ali para fazer, de repente, a vez do Hugo Moura, e eu acho que vai ser até um segundo homem, porque o primeiro eu acho que vai ser o Matheus Carvalho. Aí você tem um poderoso Souza, se lembra do Souza? Juan Esforza, Pablo Galdames, e ó, tem uma corrente aí, tá? Já pedindo pra gente dar uma oportunidade pro Pablo Galdames, o brutal. E você? Quem você colocaria ali para poder fazer dupla de cabeças de área, dupla de meio campo, ao lado, no caso do Carvalho? Para mim poder seguir, aqui está a provável escalação do Bahia. E o Bahia tem um meio campo enjoado, tá, galera? Segurar esses caras aí. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli é o meio campo dos caras. Para mim é um meio campo chato, tá? Lá na frente o Everaldo e o Tassiano, dois jogadores que eu considero chatos também. Não é à toa que o Bahia hoje tem 46 pontos. E o Vasco vai tentar ir parar o Bahia aqui. Bom, mas a zaga é essa: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Santiago Arias, Canu e Luciano Juba. Esse é o time do Bahia. Agora o time do Vasco, vamos lá: Léo Jardim, Léo Zagueiro, João Vitor, fazem ali, no caso, juntamente com Lucas Piton e Paulo Henrique, o setor defensivo do Vasco. Meio campo aqui, pelo menos o Gé está desenhando, e ali o Felipe Coutinho já pode tirar, tá, Gé? Vai ter que chegar ali e botar o Dimitri Payet, porque Matheus Carvalho e Esforza vão fazer ali a dupla de volância, juntamente com o Dimitri Payet aqui no lugar do Coutinho. Bom, se essa informação se confirmar que o Coutinho nem para concentração foi, junto com os jogadores. Do lado esquerdo, o Emerson Rivaldo. Rapaz, como o Vasco chega a capenga para esse jogo? Vou te falar. Uma Rodrigues e Ryan no lugar do Verratti. E aí, torcedor? Cara, eu acho que o Vasco tem condições de vencer, mas
olha, vai ter que surpreender, igual naquele jogo de São Paulo. A diferença é que a gente não tem mais aquela molecada, né? Não tem mais o Estrela, o Leandrinho hoje acho que não vai ser titular, enfim. E aí, Emerson, Rivaldo ou Leandrinho, cara? E outra coisa, a Rainha vai conseguir dar conta do recado? Ou você botava o Maximin aqui, ó, de meio campo, Max aqui de meio campo, no lugar ali do Payet, e jogava o Payet para poder fazer aquela condição de falso 9. E aí, povoaria o meio campo para tentar surpreender e, no caso, usar a velocidade aqui, eu acho que nem do Puma, tá? O Emerson Rivaldo tem velocidade, só não tem qualidade. Cara, é isso que eu falo. O Vasco vai muito capenga. Agora, só me falta aí também, porra, o Rafael Paiva me vir com um Rossi da vida. Eu acho que o Emerson Rivaldo não tem qualidade, tem velocidade. O Puma tem mais qualidade, mas não tem tanta velocidade. Bom, é uma coxa de retalhos, né? A verdade é essa. Agora, a arbitragem é essa daqui. O Rafael Claus, eu já tinha dito para vocês. Alex Ribeiro, Marcelo Carvalho, Glass, é ali o segundo assistente. E no VAR, vocês vão ter Rafael Trace, de Santa Catarina. Esse eu não tenho muito o que reclamar, não. E detalhe, né? Hoje em dia, rapaz, olha como os árbitros de vídeos se tornaram conhecidos da torcida, assim como esse cara. Porque, cara, na maioria das vezes que ele narra, dá bom pro Vasco, tá? Olha ele aí! Adson pro Vasco! Agora, uma tremenda infelicidade de Robert Renan. Parecia um lance controlado, dominado. Ele vacila. No que vai ajeitar a bola, deixa ela escapar, ainda escorrega, o caminho se abre para Adson, dribla Fernando, protege da chegada de Rômulo e com muita esperteza e habilidade, no cantinho de Fabrício. Tomara que seja boa. Junto com ele vem também o Lédio Carmona e o Grafa, para poder ali nos comentários fazer a transmissão da Rede Globo. Esse jogo vai passar no Premiere, na Sport TV, TV fechado. E aqui no nosso canal, no Na Torcida Vascaínos, vamos ter eu, o Deco à beira de campo, juntamente comigo na cabine, o senhor Júlio Almeida, narrando esse super jogo. E eu queria muito que vocês acompanhassem, anotem aí nas suas agendas, beleza? E no palpitômetro, bom, tá aqui, ó. 3 votaram na vitória do Vasco, 4 no empate. Teve alguém ali que jura que o Bahia vai vencer, que é o Carlos Mansur. E aí? Quem vence essa partida? Será que o Vasco consegue dar conta? Então, quer dizer, vamos ver o que vai acontecer hoje. Mas, cara, por mais que o Vasco venha capenga, eu acho que o Vasco tem que tentar controlar o jogo. Não pode ficar dando espaço para esse time do Bahia. O meio-campo dos caras tem muita qualidade. E aí, bom, se olhar para o nosso meio-campo, ainda mais com a ausência do Coutinho, é claro que o Vascaíno deve de estar preocupado. Mas se o Vasco jogar com vontade, se o Vasco equilibrar isso aqui na vontade, nesse dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, o Vasco consegue, se de repente bater o Bahia, tomar mais 3 pontos e aí, né, rapaz, entrar de vez nessa briga pela pré-Libertadores. Mas deixa a sua opinião. O que você acha disso tudo que nós acabamos de te trazer aqui, principalmente sobre a arbitragem, sobre afastamento, também sobre a ausência do Felipe Coutinho e aí esse meio campo com esse ataque um pouco quebrado, porque nós já não vamos ter o Overret, também não vamos ter o Hugo Moura. Então fiquem aí, sabe, com essas informações, lá para as 5h30, o jogo vai, não, desculpa, não, lá para as 7h30 da noite, nós vamos aparecer aqui, já direto de São Januário, para poder transmitir isso. Beleza? Beijo no coração, tô metendo o meu pé, e eu fui que fui.